Boa noite, Rubiane, tudo bem? Vamos falar sobre aquela questãozinha que você postou como dúvida? Já faz um tempinho aí que eu tô de te responder isso, né? E peço até desculpas pela demora, mas tá muito corrido. Mas vamos lá, não vou te deixar na mão, não. Vamos falar sobre aquela questãozinha de regência. Você estava com dúvida em algumas alternativas ali. Então vamos fazer aqui um passo a passo dessas alternativas e verificar por que algumas estão erradas quanto à regência verbal e por que outras estão corretas. Tudo bem? Vem comigo então, vamos dar uma olhada na questão. Vamos lá. Beleza, Rubiane, tá aí com a gente aí a questão. E ela fala assim, ó: quanto à regência, analise os enunciados abaixo. Primeira assertiva que você tem aí, primeira alternativa que você tem aí. Ela lhe adorava tanto que sempre encontrava tempo para ouvir suas histórias e compartilhar momentos especiais juntos. Agora vamos lá. Vamos pegar aqui o verbo adorar, porque o X da questão aqui é em relação aqui ao verbo adorar. E nessa situação, o verbo adorar, com esse sentido aí né, de ter veneração, de ter adoração por um ser, ele é tratado como um verbo transitivo direto. E por ser tratado como um verbo transitivo direto, significa dizer que você não tem preposição. Se você não tem preposição, você não tem o tal do objeto indireto. Então, neste sentido aí de veneração, esse verbo como transitivo direto deveria pedir como pronome representante de seu objeto o ou o a, jamais o lhe. Então, o nosso problema aqui, ou seja, o que nós estamos tendo como problema aqui é o fato de aqui ter aparecido um lhe. Não pode ser o lhe. A forma correta que você tem aqui para poder representar aí seria ela o adorava tanto, porque a gente tem aquele intuito de dizer que ela adorava o menino, ela adorava ele. Só que como ele representaria para a gente o núcleo do objeto direto e pronome pessoal do caso reto não pode representar o objeto, nesse caso, eu tenho que trocar pelos oblíquos correspondentes o a ou o lhe, porque são de terceira. Só que, no caso aqui, por o verbo adorar, nesse sentido de ter veneração, é VTD, a gente não pode ter, então, como representante de seu objeto indireto, o lhe, deveria ser o ou o a. Então, a primeira alternativa para nós está incorreta. Vamos para a segunda. O amigo não costumava pagar o médico. Cuidado com esse verbo pagar. Ele também tem como mesma estrutura o verbo perdoar. Então, tudo que eu vou falar aqui para você do verbo pagar também serve para o verbo perdoar, ok? Que é o seguinte: quem paga, paga algo a alguém. Então, se você quer dar esse valor de transitivo direto e indireto, então você vai dizer o seguinte nessa situação: quem paga, paga a alguém ou paga algo. Então veja, naquela primeira situação que eu coloquei para você, pagar alguma coisa a alguém, você está dando ao verbo pagar o valor de transitivo direto e indireto. Mas quando eu quero usar apenas um dos núcleos, ou o núcleo direto ou o núcleo indireto, ele funciona da seguinte maneira: pagar coisa tem que ser VTD, ou seja, tem que ser verbo transitivo direto, tem que pedir objeto direto. Agora, pagar alguém tem que ser VTI, tem que ser regido por uma preposição, pagar a alguém, ou seja, tem que exigir o objeto indireto. Então, neste caso, quando ele fala assim, ó, o amigo não costumava pagar ao médico, o que está faltando aqui, na verdade, é a preposição a. Por quê? Médico é uma pessoa, representado por uma pessoa, então ele deveria pagar ao médico e não só o médico. Agora, você poderia ter como frase, você poderia ter assim, ó. Eu posso dizer assim, ó. Ele, ó, veja um exemplo, ó. Vou escrever aqui embaixo que fica mais fácil, ó. Ele pagou o que devia
ao médico. Tá vendo? Quando você pega essa parte, o que devia, ó, deixa eu colocar aqui. Isso aqui vai funcionar para você como seu objeto direto. E ao médico está funcionando para você como seu objeto indireto. Então veja, esse o que devia é a parte física, é o objeto, é aquilo que se deve. Agora, a quem se deve seria ao médico. Então, naquele exemplo lá, a gente deve dizer assim, ó, o amigo não costumava pagar ao médico depois, ou seja, né, a alternativa 2 também está errada. Alternativa 3, dizia-me que quase não vira os filmes que eu assistira na juventude. E aqui, mais uma vez, eu chamo atenção, né, para tomar cuidado com alguns verbinhos. E neste caso, o verbo em questão aqui, ó, é o verbo assistir. Então veja, assistir no sentido de ver, de presenciar, ele é transitivo indireto. Então aqui é um verbo transitivo indireto e ele exige a preposição a. Então o que está faltando aqui, Rubiane, é que essa estrutura verbal que está aqui, ó, que eu assistira na juventude, toda essa oração aqui, ó, ela é uma oração subordinada adjetiva. Por quê? Porque eu vou dizer assim, ó, dizia-me, quem diz algo a alguém, dizia-me o quê? Que quase não vira os filmes. Aí vem, ó, esse que ele está retomando filmes, ó. Os quais filmes? Então, esse que para nós é um pronome relativo. E a oração que é introduzida por um pronome relativo é a oração subordinada adjetiva. Então, o que acontece? Para eu saber se antes daquele que vai ou não vai uma preposição, eu preciso entender que é esse antecedente do pronome dentro daquela oração virá ou não preposicionado. Então eu vou dizer assim, ó, reconstruindo essa oração aqui, colocando o antecedente no lugar. Vai ficar assim, ó, eu, ok, ó, eu assistira quem assiste, no sentido de ver, assiste a. Então, eu assistira aos filmes. Percebe? Então, observe que esse aos filmes, quem está no lugar dele lá na oração? Quem está no lugar dele é esse pronome que. Então, antes desse pronome que, tinha que ter essa preposição a. Então, vai ficar assim, ó. Dizia-me que quase não vira os filmes a que eu assistira na juventude. Então, a alternativa número 3 também não está boa, também não está correta, tudo bem? E aí depois vem, ó, a alternativa número 4. Deixa eu só colocar aqui, ó, lembrando que o verbo pagar aqui nesse contexto, tá? Lembrando que o verbo pagar aqui nesse contexto também é VTI, tá? E ele pede a preposição a. Então vamos lá, ó. Na assertiva 4 fala assim, o professor incumbiu-lhe essa tarefa. Então veja, quem incumbe do verbo incumbir, incumbe algo a alguém. E aí, o que vai acontecer desta forma, desta maneira? O professor incumbiu essa tarefa, tá vendo? Então, essa tarefa aqui, ó, vai funcionar para você como seu objeto direto, mas quem incumbe algo a alguém. E aí, esse lhe funciona para você como seu objeto indireto. Então, o verbo incumbir está sendo tratado nesse contexto aqui como um verbo transitivo direto e indireto. E essa regência está correta. Perfeito. Então, a número 4 aqui está ok. Agora vamos para a número 5. O professor incumbiu dessa tarefa. Aqui é aquela estrutura que a gente pode inverter a quem recai a proposição de ser objeto direto ou de ser objeto indireto. No primeiro exemplo, veja, ele chamou essa tarefa de objeto direto, portanto, a pessoa tem que ser o objeto indireto. Agora não. Agora o que ele está fazendo? Ele está chamando a tarefa de objeto indireto, tá vendo? Ó, dessa tarefa, e quem incumbe alguém, tá vendo? Incumbiu ele, incumbiu o menino, então, só que eu não posso falar incumbiu ele, então tem incumbiu-o de alguma coisa, tá vendo? Então, incumbiu o menino, e aí esse o menino aqui, ó, passa a ser pra gente o objeto direto,
E dessa tarefa passa a ser para a gente, então, o objeto que? Indireto, beleza? E, mais uma vez, o verbo incumbir aqui, sendo tratado como verbo transitivo direto e indireto, ok? Incumbir alguém de alguma coisa ou incumbir alguma coisa a alguém. Percebe aí essa regência? Então, está boa aqui também. E a número 6, que fala assim, ó, nunca se poupou ao trabalho de vencer na vida. Então aqui veja, eu tenho aqui o verbo poupar, que a gente tem que entender aqui que eu estou com o verbo poupar, e aí eu vou dizer, ó, poupar alguém a alguma coisa. Então ele vai poupar a si mesmo, tá vendo? Como reflexivo. Então isso aqui funcionando para a gente como nosso objeto direto, e nunca poupou ele mesmo a quê? Ao trabalho. Tá vendo? Então, esse ao trabalho funcionando para a gente como nosso objeto que indireto, e aí o verbo poupar aqui sendo tratado como um verbo transitivo direto e indireto. Tudo bem? Então, Rubiane, de acordo aqui com a nossa análise, as alternativas corretas são a número 4, ela está correta, a número 5 está correta e a número 6 está correta. Então, a gente tem que sempre pegar essas questões e aprender com elas. Por quê? Porque esses verbos são verbos repetitivos em concursos, tá ok? Então você tem ali, ó, no primeiro, o que a gente aprendeu lá do adorar? Adorar no sentido de venerar é transitivo direto. Não pode ser representado o seu objeto pelo lhe. No segundo, que é o pagar, assim como perdoar. Pagar coisa é pago transitivo direto. Pagar alguém é pago transitivo indireto, ou seja, pagar alguma coisa a alguém, ou simplesmente pagar alguma coisa, ou simplesmente pagar a alguém. Esse mesmo raciocínio vai servir para o verbo perdoar. O verbo assistir, característica desse verbo, ele, no sentido de ver, presenciar, é verbo transitivo indireto e exige a preposição a. E ali, o problema é que eu não tenho como resposta um simples substantivo funcionando como objeto indireto ali para mim. Ali eu tenho uma oração adjetiva funcionando dentro ali nessa estrutura. Então, aquele pronome relativo que você tem ali, ele é o objeto indireto do verbo assistir. Por isso, deveria ter uma preposição a antes dele, ok? E depois ali, o verbo incumbir, ele é transitivo direto e indireto. E eu posso inverter, neste caso, a ideia de incumbir alguma coisa a alguém ou incumbir alguém de alguma coisa. São duas estruturas perfeitas. E depois, por último aí, o verbo poupar no sentido de proteger-se, ficar a salvo, ele então é tratado aqui como um verbo transitivo direto e indireto, né? O famoso verbo bitransitivo, ok? Então ele poupou ele mesmo a alguma coisa ou de alguma coisa. Você pode também entender essa estrutura talvez como um verbo pronominal, ó, poupar-se. Tá vendo? Quem se poupa de alguma coisa, se poupa a alguma coisa. E aí ele seria tratado apenas como um verbo transitivo indireto e pronominal. Então você tem essas estruturas aí para o verbo poupar, ok? Bom, neste caso, a alternativa correta para a gente aqui realmente é delta, tá? Apenas a 4 está correta, a 5 está correta e a 6 está correta. Essas são as alternativas corretas, então esta é a nossa alternativa, a nossa resposta. Espero aí não ter enrolado muito, eu peço desculpas aí, né, por demorar, mas vamos lá, vem comigo, vamos encerrar isso aqui. Beleza, então, Biane, como eu estava dizendo ali, né, desculpa aí pela demora em responder, espero aí que tenha atingido o objetivo de tirar a sua dúvida e fique sempre atenta a esses verbinhos aí assinalados, tá? Principalmente aí o verbo assistir, o verbo pagar, o verbo perdoar, o verbo esquecer, ok? São verbinhos de concurso, verbo visar, o verbo aspirar, também é outro verbinho que aparece bastante em concurso, verbo chamar no sentido de apelidar. Então assim, o que eu recomendo? Pega a sua gramática, o seu materialzinho e esses verbos que eu falei, vai lá dar uma olhada o que ele fala. Pegue exemplos desses verbos que possivelmente verbos desses ou esses mesmos serão cobrados aí no seu concurso, tá bom? Espero ter te ajudado aí. Bons estudos. Até a nossa próxima aula. Forte abraço. Deus abençoe.